Bem-vindos, aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. O marido estava saindo para uma viagem de trabalho e com tanta pressa acabou pegando a bolsa errada. Olivia percebeu isso logo após a partida dele e decidiu enviar a bolsa certa em seguida. Mas antes de despachá-la, resolveu conferir os pertences para ver se o marido não estava esquecendo nada. Mal abriu o zíper, sentiu o coração afundar. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Amanhã começou como de costume. Olivia estava diante do fogão, mexendo o mingau de aveia com uma colher de madeira que havia trazido de uma visita à casa da mãe. O mingau já tinha engrossado. Na mesa, esfriava um café numa caneca branca e grande, e do quarto vinha um farfalhar apressado. Ricardo estava arrumando as malas. Ele sempre arrumava tudo na última hora, apesar de saber da viagem há uma semana. Olivia havia parado de oferecer ajuda. O marido não gostava que ninguém tocasse em suas bolsas, pastas ou mesmo na gaveta do escritório. Era uma regra não dita, a qual ela se acostumara tão naturalmente quanto se acostuma a uma porta rangendo ou uma torneira pingando. Apenas uma parte da vida, que não valia a pena discutir. Ricardo entrou na cozinha já de jaqueta. Alto e esbelto, com as costas eretas e a barba aparada com cuidado, ele sempre parecia pronto para uma reunião de negócios, mesmo que fosse apenas tirar o lixo. Olivia pôs o prato na frente dele, mas ele apenas sacudiu a cabeça. Não tenho tempo. O táxi chega em 10 minutos. Pelo menos tome o café, disse Olivia, mas sem insistência. Ela sabia que era inútil discutir. Quando Ricardo decidia que estava atrasado, o mundo à sua volta começava a se mover mais rápido. Ele tomou 2 goles de pé, pousou a caneca na borda da mesa e voltou para o corredor. Olivia ouviu o clique do fecho da bolsa de viagem, o roçar da jaqueta no cabide, ele conferindo os bolsos. Depois, um rápido "pronto, já vou". O som de um beijo em algum lugar na têmpora, habitual, mecânico, como um carimbo num documento, e a porta bateu. Olivia ficou parada por um segundo, ouvindo o silêncio. O apartamento depois da saída de Ricardo sempre parecia um pouco mais espaçoso. Não porque ele ocupasse muito espaço, mas porque com ele ia embora uma certa tensão que Olivia havia muito deixara de notar, mas que o corpo sentia. Os ombros baixavam por conta própria, a respiração se tornava mais tranquila. Ela se serviu de chá, sentou-se à mesa e olhou pela janela. O pátio lá embaixo brilhava após a chuva da noite. No parquinho, os balanços balançavam vazios. O silêncio era tamanho que dava para ouvir a vizinha de ao lado falando ao telefone. Olivia arrumou a mesa, lavou o prato e a caneca, limpou o fogão, depois foi ao corredor e viu a bolsa. Azul marinho, com alças curtas e fecho de zíper. Estava encostada na parede, ao lado do sapateiro. Olivia não entendeu de imediato o que havia de errado. Olhou para a bolsa, depois para o espaço vazio perto da porta, onde costumava ficar a outra, a preta, maior, com a qual Ricardo viajava a trabalho. A preta não estava, ou seja, ele a havia levado. E aquela, a azul marinho, era a bolsa de trabalho dele, a que normalmente levava ao escritório. Olivia até esboçou um sorriso, sempre com pressa e sempre confundindo as coisas. Ela voltou à cozinha, pegou o celular e ia escrever para o marido quando ele mesmo ligou. A voz de Ricardo era calma, uniforme, sem o menor rastro de irritação. "Olivia, eu troquei as bolsas. A azul ficou em casa?" "Sim, está no corredor. Por favor, manda ela para mim." "Vou mandar o endereço do hotel para o serviço de entrega. Só não abre. Os documentos estão organizados de certa maneira. Não quero ter que arrumar de novo." "Certo", respondeu Olivia e desligou. Ela abriu o aplicativo do serviço de entrega, começou a preencher o pedido, digitou o endereço, escolheu o tamanho da encomenda, chegou até o campo Conteúdo e parou. Documentos, roupa, o que mais havia nessa bolsa? Ela nem sabia ao certo, pois nunca havia chegado a olhar. Olivia largou o celular e voltou ao corredor. A bolsa estava lá, comum,
com os cantos surrados e um pequeno arranhão na lateral. Olivia a pegou pelas alças e a levou mais perto da porta para deixá-la num lugar fácil para o entregador. Pousou a bolsa, endireitou o corpo e não foi embora. Havia algo de estranho naquele hábito de não tocar nas coisas alheias dentro da própria casa. Olivia se lembrava de como, uns 3 anos antes, estava procurando o carregador do celular e abriu a gaveta do escritório de Ricardo. Ele voltou do trabalho, viu a gaveta levemente aberta e perguntou com aquele tom com que se fala a uma criança que mexeu no armário de remédios: "Você estava procurando alguma coisa na minha mesa?" Não gritou, não ficou bravo. Apenas olhou de um jeito que deixou Olivia se sentindo culpada, embora não tivesse feito nada de errado. Depois disso, ela nunca mais chegou perto da mesa, da pasta ou das bolsas dele. Mesmo quando precisava de uma caneta ou de um grampeador, ia à loja em vez de abrir a gaveta dele. Ricardo nunca explicou por que aquilo era importante para ele. Simplesmente colocava o limite em silêncio, com calma, com um único olhar. E Olivia se acostumou a esse limite como se acostuma a uma cerca além da qual não se deve passar, embora ninguém explique direito por quê. Mas agora ela estava diante da bolsa pensando em outra coisa. Se dentro havia documentos organizados de certa forma e ela a enviasse sem verificar e o entregador deixasse cair ou virasse a bolsa, Ricardo ficaria descontente. E se dentro houvesse papéis errados e ela mandasse a pasta incorreta, a confusão seria ainda maior e a culpada seria ela. A lógica era simples, doméstica, quase contábil. Era preciso verificar para que não houvesse erro, nada de pessoal, nenhuma rebeldia. Apenas bom senso. Olivia se abaixou, deitou a bolsa de lado e puxou o zíper. Ele se abriu com um som suave, e Olivia afastou a aba. Por cima havia 2 camisas, uma branca e uma azul clara, dobradas em retângulos caprichados. Embaixo delas, o carregador do notebook enrolado em espiral e uma pasta transparente com papéis. Tudo parecia normal. Olivia já ia fechar a bolsa, mas a mão esbarrou em algo rígido embaixo das camisas. Um envelope resistente, selado com fita adesiva comum, estava no fundo encostado na lateral. Ela o tirou e segurou nas mãos. O envelope era pesado, não dobrava, do tamanho de metade de uma folha A4. A fita se soltou com facilidade. Dava para ver que o envelope havia sido aberto e fechado várias vezes. Olivia olhou dentro e retirou o conteúdo no chão do corredor, porque as mãos de repente ficaram desajeitadas e não dava para segurar tudo ao mesmo tempo. No chão estava um celular antigo de teclas, com os botões desgastados, um RG com capa vinho e uma pilha de documentos presos por um clipe. Olivia primeiro olhou para o celular. Um modelo simples daqueles que vendiam há uns 10 anos em qualquer loja de eletrônicos. A tela estava riscada. O logotipo havia sumido da tampa traseira. Depois ela pegou o documento, abriu e parou de respirar. Da página, olhava um rosto. Ana. A irmã mais nova, 6 anos mais jovem, com olhos redondos e claros e nariz levemente arrebitado. A foto era antiga, ainda antes do desaparecimento. Ana parecia saudável, tranquila, até sorria de canto da boca, como só ela sabia fazer. Abaixo da foto, o nome e a data de nascimento. Tudo correto, tudo verdadeiro. O documento de Ana na bolsa do marido. Olivia sentou no chão do corredor, encostando as costas na parede. O piso estava frio. O silêncio no apartamento era tão profundo que o zumbido da geladeira na cozinha parecia alto. Ela segurava o documento com as 2 mãos e olhava para a foto da irmã, tentando montar na cabeça ao menos uma explicação na qual aquilo fizesse sentido. Não conseguia. Ana havia desaparecido 5 anos antes. Olivia se lembrava daquele período dia a dia, embora depois tentasse não recordar. Ana trabalhava como assistente numa pequena empresa onde a havia colocado um conhecido de Ricardo. Tudo ia bem. Até que uma noite Ricardo chegou em casa com aquela expressão de quem precisa dar uma má notícia, mas não tem pressa. Primeiro tira os sapatos, pendura a jaqueta e só depois senta à mesa. Ana se meteu em encrenca.
disse ele naquela ocasião. Falava devagar, escolhendo as palavras como se estivesse poupando Olivia e não quisesse magoá-la. Na versão dele, Ana havia roubado dinheiro do empregador, não uma quantia enorme, mas suficiente para responder criminalmente. Depois se envolveu com certas pessoas, contraiu mais dívidas, se enrolou e fugiu. Ricardo contava tudo isso de maneira tão convincente, com tamanha calma e compaixão por Olivia, que ela ouvia e concordava com a cabeça, embora por dentro tudo se contraísse. Ana e roubo. Ana que certa vez voltou ao mercado para devolver o troco a mais. Ana que não sabia mentir e ficava vermelha até de elogios. Mas Ricardo explicava e explicava. Dizia que conhecia bem o homem para quem Ana trabalhava, que ele não queria criar confusão, mas o dinheiro havia sumido e todos os indícios apontavam para ela. Dizia que Ana, ao que parecia, havia se assustado e resolvido desaparecer, que isso acontecia com pessoas que se enrolavam. Dizia que era melhor não se meter, não procurar, não chamar atenção, pois isso poderia ter consequências ruins para Olivia e para a família deles. Olivia tentou assim mesmo. Ligou para o número antigo de Ana. O telefone não atendia. Mandou mensagens nas redes sociais. Ficavam sem leitura. Visitou as amigas da irmã. Elas levantavam os ombros. Diziam que Ana havia sumido de repente, sem explicar nada. Cada vez que Olivia voltava para casa após mais uma tentativa, Ricardo a recebia com a mesma frase. Você entende que ela escolheu esse caminho sozinha. Ele não proibia a busca. Apenas fazia de um jeito que cada tentativa parecia inútil e até um pouco vergonhosa, como se Olivia estivesse se agarrando a alguém que havia muito a havia rejeitado. Depois de 6 meses, Ricardo propôs trocar o número de celular, alegando certas ligações de spam, vazamento de dados. Olivia não discutiu. A essa altura, ela praticamente havia deixado de esperar um telefonema de Ana. Número novo, celular novo. E o fio tênue pelo qual a irmã poderia ter conseguido ligar se rompeu definitivamente. Agora, sentada no chão do corredor com o documento de Ana nas mãos, Olivia relembrava tudo aquilo não como uma história, mas como uma sequência de decisões próprias. Cada uma havia parecido razoável naquele momento. Cada uma tornava o passo seguinte, não procurar, não ligar, não perguntar, um pouco mais natural. Como se alguém a fosse girando com cuidado para o outro lado e ela caminhasse sem olhar para trás. Ela pousou o documento e pegou o celular. O de teclas, o antigo, sem bateria. Na bolsa de Ricardo havia o carregador do notebook, mas não desse aparelho. Olivia foi até a cozinha e começou a revirar a gaveta cheia de cabos e carregadores velhos que se acumulavam ali havia anos. No fundo, encontrou um compatível, com o plugue fino que encaixou na entrada do celular. Ela ligou o carregador na tomada perto da mesa da cozinha e ficou esperando. O celular voltou à vida uns 3 minutos depois. A tela acendeu com uma luz azulada e fraca. Apareceu uma tela de bloqueio, um desenho simples com margaridas daqueles que vinham de fábrica nos celulares baratos. Olivia apertou o botão de mensagens recebidas. Quase todas eram de listas de propaganda e números de serviço, mas na pasta de rascunhos havia 4 mensagens escritas 5 anos antes, redigidas, mas nunca enviadas. Primeiro rascunho. Olivia, me liga urgente. Não fala com Ricardo. É importante. Data. 2 dias antes do desaparecimento de Ana. Segundo, escrito no mesmo dia, 1 hora depois. Olivia, eu achei documentos. Ricardo está colocando dívidas no nome de pessoas. Preciso te mostrar. Vem sozinha. Terceiro. Estou com medo. Ele descobriu que eu vi os papéis. Por favor, responde. Quarto, o último. Se eu sumir, procura os documentos no escritório. Gaveta de baixo, pasta cinza. Os rascunhos paravam aí. Nenhuma mensagem havia sido enviada. Depois do 4º rascunho, no celular, só havia silêncio. Como se alguém tivesse arrancado a caneta da mão no meio de uma frase. Olivia lia aquelas linhas e a cozinha ao redor ia se transformando. A mesma mesa, a mesma toalha de plástico com flores miúdas, a mesma vista pela janela para o pátio molhado.
mas tudo havia se tornado diferente, como se alguém tivesse deslocado uma parede e por trás dela aparecesse um cômodo que sempre estivera lá. Ela simplesmente não sabia. Ana não havia fugido. Ana estava tentando chegar até ela. Ana estava avisando. E Ricardo havia tomado o celular, cortado a comunicação e contado a Olivia uma bela história de roubo e fuga. E Olivia havia acreditado. Ela voltou ao corredor, agachou-se diante dos documentos espalhados no chão e começou a ler os papéis da pasta. Em cima havia uma folha com a data de hoje, um endereço no interior, horário de encontro, o nome de Ana e uma lista resumida de documentos a assinar. Olivia lia devagar, deslizando o dedo pelas linhas como fazia na infância, quando aprendia a decifrar a letra da mãe nas cartas. O teor era simples. Ana deveria assinar um reconhecimento do antigo roubo e uma renúncia a quaisquer reivindicações. As formulações eram secas, jurídicas, mas por trás delas havia uma coisa só. Se Ana assinasse, ficaria culpada para sempre. E Ricardo ficaria limpo para sempre. Olivia reuniu os papéis, voltou a colocá-los no envelope, pôs o documento e o celular ao lado, depois se levantou, foi ao banheiro e abriu a água fria. Ficou por muito tempo com as mãos sob o jato, olhando a água correr pelos dedos até a pia. No espelho se refletia seu rosto. Comum, não jovem, com linhas finas ao redor dos olhos e uma mecha escapando do prendedor. O rosto de uma mulher que por 15 anos seguidos não abriu as bolsas alheias e não fez perguntas desnecessárias. Ela fechou a torneira, secou as mãos com o pano de prato e voltou ao corredor. A bolsa ela não mandou pelo entregador. Olivia agiu como agem as pessoas que têm medo de parar e mudar de ideia. Primeiro, tirou do envelope todo o conteúdo e fotografou cada folha. Colocava sobre a mesa da cozinha, alisava com a mão e tirava foto no celular. O documento de Ana, página por página. Os papéis da pasta, um a um. O celular antigo, a tela com os rascunhos, cada mensagem separada. As fotos saíram tortas, com a sombra da mão, mas o texto era legível. Ela enviou as imagens para o próprio e-mail, depois para um segundo endereço, que havia criado uma vez para cadastros em lojas, e jamais dera a Ricardo. Pensou um segundo e mandou cópias ainda para um serviço de armazenamento em nuvem, embora mal soubesse usar e errasse a senha 2 vezes. Depois arrumou tudo de volta no envelope, selou com a mesma fita adesiva e guardou na bolsa de Ricardo, exatamente como estava. Tirou do armário uma mochila pequena, com a qual costumava ir à feira, e começou a se preparar. Carregador do próprio celular, carteira, documentos, uma garrafa de água da geladeira. A bolsa de Ricardo ela também levou. Não sabia bem por quê, mas deixá-la num apartamento vazio parecia errado. Para o trabalho, Olivia escreveu brevemente: questão familiar. Não poderei ir por 2 ou 3 dias. A chefe respondeu em 1 minuto. Certo, se cuide. Olivia não foi explicar que não estava doente. Depois olhou para o endereço nos documentos. Uma cidadezinha no interior a cerca de 4 horas de ônibus. Daria para ir de carro, mas Olivia preferiu o ônibus. Não por economia, mas porque ali poderia se sentar perto da janela e ficar sozinha com os próprios pensamentos, sem precisar conversar com ninguém. Até a rodoviária ela foi a pé. Era começo de outono, o ar já estava fresco, mas o sol ainda aquecia se a pessoa ficasse parada. Olivia comprou a passagem no guichê porque o sistema de autoatendimento não aceitava o cartão, e a atendente demorou um pouco para encontrar o destino correto, perguntando várias vezes o nome da cidade. O ônibus partiria em 40 minutos. Olivia sentou num banco da área de embarque, pôs a mochila no colo e a abraçou contra si, como se dentro houvesse algo frágil. No ônibus, ela ocupou um lugar à janela. O veículo estava meio vazio. 2 homens com roupas de trabalho cochilavam algumas poltronas adiante. Uma senhora com uma sacola quadriculada se acomodou perto da porta. Um adolescente de fone de ouvido olhava para o celular. Olivia tirou da mochila o celular antigo de Ana e releu as mensagens.
Agora, no ônibus que seguia pela estrada, elas soavam diferente. Não como provas, mas como a voz de um ser humano que pedira ajuda e não a recebera. Olivia, me liga urgente. Ela imaginou Ana digitando essas palavras nas teclinhas pequenas, talvez com pressa, talvez olhando para os lados. E como depois esperara uma resposta que nunca veio. Pela janela passavam sítios, arvoredos, cinzas de concreto e cercas de galpões. Olivia olhava para tudo isso e pensava não em Ricardo, mas em si mesma. Em como era fácil não procurar, como era cômodo acreditar na versão alheia, porque a própria, aquela em que era preciso fazer perguntas e não concordar, exigia esforço. Ricardo não a obrigara a calar. Ele apenas fizera do silêncio a opção mais cômoda, e ela escolheu o conforto. 5 anos. A cidadezinha no interior era daquelas que existem às dezenas ao longo das rodovias do país. Prédios velhos com varandas descascadas, rua principal com mercadinho, farmácia e agência dos Correios, praça em frente à prefeitura com um canteiro amassado. Na praça em frente à rodoviária havia alguns táxis. Olivia se aproximou do mais próximo e disse o endereço dos documentos. O motorista assentiu e partiu em silêncio. Apenas murmurou 5 minutos e ligou o rádio. O endereço levou a um prédio de 2 andares de tijolo branco, parecido com uma antiga escola. A placa na entrada dizia Centro de Apoio Social e Jurídico. As janelas do andar de baixo estavam cobertas por persianas. Na porta havia uma caixa de areia com uma pá. Equipamento de segurança que devia ter ficado ali há muito tempo. Olivia ficou 1 minuto observando o prédio. Depois entrou. Por dentro estava silencioso, com cheiro de tinta fresca e um leve fundo de cantina. Corredor com piso frio, algumas portas com plaquinhas, ao fundo, uma janela com grade e uma planta num vaso de plástico. Pela primeira porta aberta, uma mulher de óculos ergueu a cabeça e perguntou: "Com quem você vai falar?" Olivia não sabia com quem. Sabia apenas o endereço da pasta de Ricardo e que Ana havia se dirigido a esse centro uma vez. "Preciso falar com um advogado", disse Olivia, "sobre minha irmã." "Ela veio aqui para uma consulta, parece." A mulher a olhou com atenção, depois discou um número no telefone fixo e disse: "Dr. Marcos, tem uma visitante para o senhor." Marcos era um homem de uns 40 anos, baixo, com cabelo bem curto e olhos cansados. O escritório era pequeno, abarrotado de pastas. No parapeito havia uma caneca com chá frio e uma pilha de jornais. Ele indicou uma cadeira a Olivia, sentou-se à frente e perguntou: "Estou te ouvindo." Sem sorriso, sem palavras desnecessárias, como alguém habituado a receber pessoas que não trazem boas notícias. Olivia começou de forma atropelada, não pelo início, mas pelo envelope. Tirou o documento de Ana e o colocou sobre a mesa. Marcos olhou para a foto, e algo em seu rosto mudou. Não de forma drástica, mas perceptível, como se ele tivesse visto um nome conhecido numa lista onde não esperava encontrá-lo. "Ana Souza", disse ele. Não como pergunta, mas como constatação. "Você a conhece?" Olivia sentiu a garganta secar. "Ela veio até mim 3 anos atrás pedindo ajuda para recuperar os documentos e resolver a acusação de desvio. Mas sem RG, sem testemunhas, sem papéis, havia pouco que eu pudesse fazer. Ela veio mais umas 2 vezes, depois parou de aparecer." Olivia espalhou sobre a mesa tudo: o celular, os documentos impressos, as fotos tiradas com o celular. Marcos lia em silêncio, passando as folhas devagar. De vez em quando voltava à página anterior, conferindo datas e nomes. Olivia sentava à frente e esperava, ouvindo o tic-tac de um relógio de parede com o vidro rachado e os passos macios de alguém no corredor. "Você entende o que está aqui?" perguntou Marcos por fim, sem tirar os olhos dos papéis. "Não completamente." Ele se recostou na cadeira e esfregou o nariz. "Pelos documentos, o encontro está marcado para amanhã. Seu marido está agora, ao que parece, em viagem de trabalho, mas fará uma parada aqui especialmente para encontrar sua irmã e fazê-la assinar isso." Apontou para a folha com a data do dia seguinte.
Em essência, é um reconhecimento de culpa e uma renúncia a quaisquer reivindicações. Se ela assinar, a história do desvio se encerra de vez e seu marido fica sem envolvimento, e sua irmã fica culpada de maneira oficial e irreversível. Mas por que ele precisa disso justamente agora? Boa pergunta. Marcos se levantou, foi ao armário e tirou uma pasta fina. Acompanho esse caso porque 3 anos atrás ele me pareceu errado. Conveniente demais que tudo recaísse sobre uma única pessoa. Uma moça sem documentos, sem apoio, sem como se defender. Fiz investigações. Na empresa de seu marido está por começar uma auditoria interna. Se a história antiga vier à tona, as perguntas serão feitas não a Ana, mas a ele. Ele precisa da assinatura dela para encerrar o caso antes da auditoria. Olivia ficou em silêncio. No escritório, o ar ficou parado. Do outro lado da parede, alguém ligou uma chaleira, que começou a zumbir baixinho. Preciso vê-la, disse Olivia. Marcos a encarou com um olhar longo e avaliativo. Não hostil, mas sem confiança. Diante dele estava a mulher do homem que havia prejudicado sua assistida, e ele tinha razões para duvidar. Vou ligar para ela, mas quem vai decidir é ela. Ele discou de um celular comum. A conversa foi curta. Marcos falava baixinho, virado para a janela. Olivia só ouvia palavras soltas. A irmã veio. Documentos. Depois ele desligou e disse. Ela concordou. Mas aviso, não espere que ela fique feliz. Foram a pé pela casa de Ana, cortando quintais. Marcos ia ligeiramente à frente, com as mãos metidas nos bolsos da jaqueta. Olivia atrás, com a mochila num ombro só. A cidadezinha vivia em ritmo tranquilo. No banco perto do prédio, 2 senhoras conversavam. Um menino de bicicleta contornava poças. Numa janela aberta no 2º andar, secava roupa estendida. Tudo era comum, calmo e completamente diferente de um lugar onde se espera que alguém se esconda por 5 anos. Ana morava no térreo de um prédio de tijolos, num apartamento de 1 quarto, com entrada separada pela escada. A porta não abriu logo. Olivia ouviu o clique de uma fechadura, depois de outra. Depois, a porta entreabriu até o comprimento da corrente, e na fresta apareceu um rosto. 5 anos é muito tempo. Ana estava mais magra do que Olivia se lembrava. As maçãs do rosto eram mais marcadas. Sob os olhos havia sombras que antes não existiam. O cabelo, outrora claro e comprido, estava curto e havia escurecido. Mas os olhos eram os mesmos, redondos, claros, com aquela expressão levemente cautelosa que Olivia conhecia desde a infância. Assim, Ana olhava quando não tinha certeza se podia confiar. Ana soltou a corrente e recuou para dentro sem dizer nada. O apartamento era pequeno, limpo e quase vazio. Mesa à janela, 2 cadeiras, uma cama estreita coberta com uma colcha xadrez. No parapeito havia um vasinho de hortelã, ao lado uma pilha de livros e um abajur de mesa. Na parede perto da porta pendurado um calendário destacável. Na prateleira, algumas canecas e pratos empilhados uns nos outros. Tudo estava arrumado com cuidado, como os pertences de quem aprendeu a viver de maneira compacta, e não se apegar a nada, porque a qualquer momento pode ser preciso ir embora. Marcos entrou primeiro, sentou na cadeira perto da mesa, com o ar de quem já esteve ali várias vezes. Olivia parou no limiar. Ana ficou parada no meio do cômodo, braços cruzados no peito, olhando para a irmã. Não com ódio, não com alegria, com uma espera cansada, como se olha para alguém de quem se espera um golpe ou uma explicação e não se sabe o que será pior. Oi, disse Olivia. A voz saiu abafada, como se ela falasse em um travesseiro. Oi, respondeu Ana. E mais nada. O silêncio durou talvez meio minuto, mas para Olivia pareceu uma eternidade. Ela olhava para a irmã e via tudo o que havia entre elas. 5 anos de silêncio, mensagens sem resposta, sobrenome de outro. Esse cômodo com o hortelã no parapeito, onde Ana vivia como num abrigo. Eu achei seu documento, disse Olivia afinal. Na bolsa de Ricardo. E o celular? Li as mensagens.
havia 4 rascunhos. Nenhum foi enviado. Ana baixou-se lentamente para a beira da cama. As mãos continuavam cruzadas no peito, mas os dedos se apertaram mais. Porque ele tomou o celular antes que eu conseguisse apertar o botão. Eu estava digitando uma mensagem para você, e ele entrou e tirou o telefone direto da minha mão, com calma, sem gritar. Simplesmente pegou e enfiou no bolso. Marcos sentava em silêncio, sem intervir. Olívia tirou da mochila o envelope e o colocou sobre a mesa. Me conta tudo desde o começo. Ana falou por muito tempo, com voz uniforme, quase sem pausas, como uma pessoa que repassou essa história na cabeça inúmeras vezes e há muito deixou de chorar com ela. Ela trabalhava na empresa onde Ricardo a havia colocado por recomendação. O cargo era pequeno. Atendia ligações, separava documentos, levava papéis para assinatura. Certa tarde ficou até tarde e, por acidente, achou uma pasta que estava no armário errado. Dentro havia contratos pelos quais pessoas reais, na maioria idosas, solitárias, sem entendimento de papelada, assumiam obrigações de dívida. As assinaturas eram verdadeiras, mas os valores e as condições eram de tal forma que as pessoas claramente não entendiam o que estavam assinando. Em vários documentos havia o carimbo da empresa de Ricardo. Ana ficou com medo, mas não se calou. Fotografou algumas páginas com o celular e tentou ligar para Olívia. Queria avisar porque um dos contratos havia sido preparado em nome da mãe delas, que ainda estava viva naquela época e era dona de um terreno. A próxima vítima poderia ser a própria Olívia. Mas Ricardo soube antes. Um funcionário viu Ana fotografar os papéis e o avisou. A partir daí tudo aconteceu depressa. Do caixa da empresa sumiu uma quantia exata o suficiente para parecer um pequeno roubo. Todos os indícios apontavam para Ana. Ela trabalhava com documentos, tinha acesso ao escritório. Fora vista até tarde. Ricardo tomou o celular dela, onde estavam as fotos e os documentos, alegando que ia ajudá-la a resolver o caso. E depois disse que era melhor ela ir embora e não aparecer, se não quisesse que o caso fosse para a polícia. Ele não gritou, disse Ana, olhando para a parede atrás de Olívia. Ele nunca grita. Simplesmente explicou que, se eu ficasse, me prenderiam, que ele tinha testemunhas, papéis, imagens de câmera, que ninguém ia me acreditar porque eu era uma funcionária de menor sem experiência, e ele um homem respeitado, e que se eu tentasse me comunicar com você, ele te contaria uma coisa que faria você mesma me rejeitar. Olívia ouvia sentada na única cadeira livre que Marcos havia puxado silenciosamente para perto da cama. As mãos estavam sobre os joelhos, os dedos entrelaçados, os nós dos dedos brancos. Por que você não foi à polícia? Ana ergueu os olhos para ela. Com o quê? Sem documento, sem celular, sem uma única prova? Ele levou tudo. E a empresa poderia ir à polícia com um boletim contra mim. Ele me deixou claro que os papéis estavam prontos e esperavam apenas um telefonema dele. Marcos por fim falou, baixinho, sem pressão, como alguém habituado a explicar coisas complicadas com palavras simples. Ana veio até mim 3 anos atrás. A essa altura já vivia aqui há 2 anos. Trabalhava informalmente, alugava esse quarto. Sem documentos, ela não podia arrumar um emprego regularizado, não podia receber atendimento médico, não podia sequer comprar uma passagem de ônibus em seu próprio nome. Tentei ajudar, mas sem documentos e sem provas, a gente batia numa parede. A palavra dela contra a do marido, e ele tinha atrás de si uma empresa, reputação, conexões. E ela, nada. Virou-se para Olívia e apontou para o envelope sobre a mesa. Isso aqui é o que me faltava por 3 anos. O documento, o celular com as mensagens, os papéis que ele trazia para assinar. Não são apenas burocracia, são a prova de que ele 5 anos manteve sua irmã presa numa armadilha. Olívia olhava para o envelope, depois para Ana, depois de novo para o envelope. Na cabeça ia se compondo um quadro que ela, por 5 anos, se recusara a ver. Não porque não conseguia, mas porque não queria. Porque ver significava admitir. Ela não havia apenas cometido um erro, havia deixado o erro durar. Ele vem aqui amanhã,
disse Olivia, dirigindo-se a Marcos. Ele pensa que mandei a bolsa pelo serviço de entrega. Ele pretende fazer Ana assinar esses papéis. Marcos assentiu. Eu sei, ela me contou. Ele entrou em contato por um intermediário, propôs um encontro. Dizia que depois da assinatura, tudo estaria encerrado e que ninguém mais a incomodaria. Em essência, os mesmos métodos. Voz calma, argumentos lógicos, pressão suave. Ana quase concordou. Não porque acreditasse nele, mas porque estava cansada. Olivia virou-se para a irmã. Ana sentava na cama, cabeça baixa, enrolando o canto da colcha entre os dedos. Você ia assinar? O que me restava? A voz de Ana ficou mais baixa. 5 anos sem documentos, sem emprego decente, sem médico, sem telefone no meu nome. Pensei que, se eu assinasse, ele pelo menos devolveria meus documentos e me deixaria em paz. O que mais eu precisava? Só viver normalmente. Olivia quis dizer alguma coisa, mas não achou palavras, porque qualquer coisa, não sabia, perdão, eu teria ajudado. Soaria igualmente vazia agora. Em vez disso, tirou da mochila o documento de Ana e o colocou em silêncio sobre a cama, ao lado dela. Ana olhou para a capa vinho, depois pegou o documento nas mãos e o abriu. Ficou olhando por muito tempo para a própria foto, como quem encontra uma conhecida que não via há muito tempo. Depois fechou, apertou contra si e virou o rosto para a parede. Os ombros tremeram levemente, mas ela não emitiu nenhum som. Marcos se levantou da mesa e saiu para o corredor, puxando a porta atrás de si. Olivia ficou sentada ao lado da irmã no cômodo quieto, com a hortelã no parapeito, o calendário destacável na parede, a colcha fina na cama estreita. Ela não abraçou Ana, não passou a mão nas costas dela, não pronunciou frases de conforto. Entendia que neste momento não tinha esse direito. Apenas ficou ali, do lado. E isso era mais do que tudo que havia feito pela irmã nos últimos 5 anos. Elas decidiram fingir. Depois da conversa no quarto de Ana, Marcos disse: se ele chegar e não encontrar a bolsa, vai desconfiar, vai cancelar o encontro, ir embora, e vamos perder a única chance. É preciso que ele se sinta seguro. Olivia ligou para o serviço de entrega e formalizou o envio da bolsa ao hotel, no nome de Ricardo. Todo o conteúdo estava no lugar: as camisas, o carregador, o envelope com o documento de Ana e os papéis. Tudo havia sido fotografado. Cada folha, cada página do documento, cada mensagem do celular. Cópias ficavam com Marcos, com Olivia no e-mail e na nuvem. Os originais voltaram para a bolsa exatamente como estavam. Olivia até selou o envelope com a mesma fita adesiva, esforçando-se para reproduzir a borda irregular. Ricardo chegou no dia seguinte, ao meio-dia. Marcos soube disso pelo gerente do hotel com quem era conhecido. Cidade pequena. Rostos desconhecidos se notam de imediato. Um homem de boa roupa e pasta de couro havia se registrado de manhã. O gerente entregou-lhe a bolsa que o serviço de entrega havia trazido. Ricardo a pegou, subiu para o quarto e meia hora depois desceu e perguntou onde dava para tomar um café decente. O gerente apontou para o café do outro lado da rua e Ricardo foi até lá, dizendo que esperava um encontro. O encontro ele marcou naquele mesmo café, pequeno com 3 mesinhas à janela e um balcão atrás do qual a dona, uma mulher corpulenta de avental, preparava café e cortava bolo caseiro. O lugar havia sido escolhido com precisão, público, tranquilo, nada assustador. Não uma repartição, não um apartamento alheio, um café comum onde pessoas mais velhas leem jornais e mães jovens entram para comprar pão. Justamente num lugar assim, é mais difícil para alguém recusar, fazer escândalo ou pedir ajuda. Ricardo entendia isso. Ana já estava sentada numa mesa de canto. Marcos insistiu que ela fosse como combinado, para não afugentar Ricardo antes da hora. Ana vestiu a única jaqueta apresentável que tinha, verde escura com zíper, comprada numa liquidação do mercado local. As mãos ela mantinha sob a mesa, com os dedos entrelaçados, e olhava para o cardápio sem pretender pedir nada. Marcos sentava 2 mesas adiante com um notebook e uma xícara de chá, fingindo trabalhar.
Olivia esperava no carro de Marcos, no estacionamento atrás da esquina. Ricardo entrou no horário marcado. Olivia o via pela janela do carro. Ele atravessou a rua a passo firme, ajeitou o colarinho, empurrou a porta de vidro do café. Na mão trazia a bolsa azul marinho. Em tudo ele era familiar, habitual, correto. Coluna ereta, rosto calmo, gestos precisos. Um homem que tem tudo sob controle. Olivia sentava no carro e pensava que por 15 anos havia acordado ao lado desse homem, preparado seu café da manhã, lavado suas camisas, e nenhuma vez, uma única vez, vira o que estava vendo agora. Ouvia, mas dava outros nomes. Reserva, confiabilidade, caráter. Ricardo sentou-se diante de Ana, pediu café e água, pôs a bolsa ao lado da cadeira. Não falou imediatamente. Primeiro sorriu, deu uma olhada no café, disse algo sobre o tempo. Ana ficou em silêncio. Então ele se inclinou, abriu a bolsa, tirou o envelope e retirou dele uma fina pilha de papéis. Ao lado, sobre a mesa, o documento de Ana. Ele espalhou tudo diante dela com cuidado, como quem distribui cartas. É simples, disse ele baixinho, amigavelmente, com aquele mesmo tom com que se explica a um parente mais velho como pagar uma conta pelo celular. Você assina aqui e aqui. Isso é uma confirmação de que você reconheceu a própria culpa e não tem reivindicações. Depois pega seus documentos e vive como quiser. Sem problemas, sem processos, uma página em branco. Ana olhava para os papéis sem tocá-los. Os dedos sob a mesa ficaram brancos de tanto apertar as mãos. O documento estava a poucos centímetros de sua palma. Aquele mesmo documento, por causa do qual ela não conseguia viver normalmente. Ela poderia simplesmente estender a mão e pegá-lo, mas ao lado estavam os papéis, e Ricardo esperava a assinatura. E se eu não assinar? Ricardo inclinou a cabeça levemente, como se tivesse ouvido uma pergunta ingênua. Ana, vamos deixar isso de lado. Você vive há 5 anos sem documentos, sem trabalho decente, sem futuro. Estou te oferecendo uma saída. Um único traço e tudo acaba. Por que você continuaria carregando essa história? Ele falava como se estivesse lhe fazendo um favor, como se não estivesse sentado diante de uma mulher que ele mesmo havia encurralado, mas diante de uma velha conhecida a quem estendia uma mão amiga. E nisso estava a sua força principal. Ele acreditava nas próprias palavras, ou ao menos as pronunciava de forma tão convincente que o interlocutor achava mais fácil concordar do que discutir. Hannah estendeu a mão em direção à caneta que estava ao lado dos papéis. Não porque tivesse acreditado nele, mas porque 5 anos é muito tempo. 5 anos sem nome, sem lar, sem direito de ir a um posto de saúde ou abrir uma conta no banco. 5 anos de medo constante e da sensação de ser invisível, de poder ser apagada a qualquer momento de vez. A caneta já estava entre os seus dedos quando a porta do café se abriu e Olivia entrou. Não correu, não bateu a porta, não gritou. Simplesmente entrou, como quem entra em lugar conhecido, fechando a porta com calma atrás de si. Aproximou-se da mesa e sentou ao lado de Ana. Colocou a mochila sobre a mesa e olhou para o marido. Ricardo ficou imóvel por meio segundo, não mais. Depois relaxou os ombros, recostou na cadeira e esboçou um sorriso leve, como sorri o dono de uma casa para um convidado inesperado, mas não perigoso. Olivia, o que você está fazendo aqui? Vim ver como você distribui documentos para assinar para minha irmã. Ricardo deslizou o olhar para a bolsa ao lado de seus pés, depois para os papéis sobre a mesa e entendeu. Ela havia mandado a bolsa. Portanto, havia aberto. Portanto, havia visto tudo. Olivia, ouça, eu entendo como isso parece, mas você não sabe toda a situação. Não quis te envolver nisso porque estava te poupando. Ana se meteu em problema. Tentei ajudar, mas ela recusou. Esses papéis são só uma formalidade para encerrar um caso antigo. Nada grave. E o documento? Perguntou Olivia. Por que o documento dela estava na sua bolsa por 5 anos? Estava guardando para a segurança dela. Ela mesma o deixou comigo. E o celular? O celular antigo com as mensagens que ela tentava me mandar.
Ricardo não tremeu. Ele sabia encaixar um golpe, anos de prática. Mas Olívia, pela primeira vez, o olhava não como esposa, em busca de confirmação das palavras dele, mas como uma pessoa que já sabia as respostas e simplesmente dava a ele a oportunidade de dizer a verdade. E ele não aproveitou essa oportunidade. Olívia, você entendeu tudo errado. Ana sempre foi uma pessoa complicada, você mesma sabe. Tentei resolver a questão sem escândalo, sem consequências para a nossa família. Você não confia em mim? Antes essa pergunta funcionava sem falhar. A confiança era a moeda com que Ricardo pagava pelo silêncio. Cada vez que Olívia duvidava, ele perguntava: você não confia em mim? E ela recuava, porque não confiar no marido era vergonhoso, feio, errado. Significava admitir que 15 anos de vida em comum estavam sobre areia. Era mais fácil acreditar. Mas agora Olívia já havia lido os rascunhos no celular de Ana. Já havia visto o documento da irmã no fundo da bolsa alheia. Já havia sentado no cômodo com o hortelã, no parapeito, e olhado Ana apertar contra si a capa vinho que não segurava nas mãos há 5 anos. Eu confiava, disse Olívia. E foi um erro. Marcos aproximou-se da mesa. Não se apresentou. Simplesmente sentou na cadeira livre, abriu uma pasta e colocou diante de Ricardo algumas folhas. Me chamo Marcos Ferreira. Sou advogado. Trabalho no Centro de Apoio Jurídico Local. Gostaria de conversar com o senhor sobre alguns pontos referentes a esses documentos. Ricardo olhou para os papéis, depois para Marcos, depois de novo para Olívia. Pela primeira vez, seu rosto calmo vacilou levemente. Não de medo, mas de irritação. A situação havia fugido do controle, e Ricardo não estava acostumado a que outra pessoa escrevesse o roteiro. Isso é assunto de família, disse ele frio. Falsificação de obrigações de dívida não é assunto de família, respondeu Marcos sem pressão. Pressão sobre testemunha também não. Há 3 anos venho reunindo informações sobre as pessoas a quem a empresa do senhor emitia dívidas fictícias. Só faltavam provas diretas. Agora elas existem. Ele colocou sobre a mesa as impressões dos rascunhos do celular de Ana, cópias dos documentos da bolsa e suas anotações, nomes, datas, valores. Ricardo olhava para essa pilha como se olha para uma poça em que se pisou com um sapato bom, com desgosto irritado. Isso não prova nada, disse ele. Mensagens antigas, papéis vencidos. Qualquer advogado desfaz isso em meia hora. Talvez, concordou Marcos. Mas o que com certeza prova é o seguinte: o senhor chegou a esta cidade com documentos prontos para assinar. Encontrou-se com uma pessoa que o senhor manteve por 5 anos sem documentos e propôs que ela assinasse um reconhecimento de culpa por um crime que não cometeu, diante de testemunhas. Isso já é suficiente para a abertura de uma investigação. Ricardo ficou em silêncio. A dona do café trouxe o café e pôs sobre a mesa. Ele não tocou na xícara. Depois falou de forma diferente. A voz ficou mais baixa, mais confidencial, como a de uma pessoa que resolveu finalmente ser honesta. Certo, admito que não contei tudo. Mas vamos sem ilusões. Isso não é nenhuma história criminosa. Negócio é uma coisa complexa. Às vezes, é preciso tomar decisões que, vistas de fora, parecem feias. Não queria que Ana sofresse. Queria resolver tudo em silêncio. Em silêncio é tomar os documentos de alguém e deixá-la sem nada por 5 anos? Perguntou Olívia. Eu pretendia devolver hoje, depois da assinatura. Depois que ela assinasse que havia roubado dinheiro que nunca roubou. Ricardo virou-se para ela de frente. Olívia, você entende o que está fazendo? Está destruindo nossa família por causa de uma irmã que ela mesma foi meter o nariz onde não devia. 15 anos eu construí nossa vida. Casa, estabilidade, conforto. E você está disposta a jogar tudo fora? Olívia ficou em silêncio, não porque vacilasse, mas porque pela primeira vez ouvia com clareza o que estava por trás da palavra família na boca dele. Não ela, não a vida que tinham juntos, não os cafés da manhã na cozinha nem as tardes tranquilas, mas uma fachada. Uma embalagem bonita para esconder tudo o mais.
Ricardo percebeu que esse argumento não funcionou e tentou o último. Olhou para a esposa com uma expressão que Olivia antes teria tomado por dor sincera, mas agora enxergava como recurso. Eu fiz tudo por você, para que você vivesse tranquila, para que não soubesse desses problemas. Isso não é cuidado? Não, disse Olivia. É controle. Ana, que havia ficado em silêncio todo esse tempo, estendeu devagar a mão e pegou da mesa o próprio documento. Sem pressa, com calma, como se pega uma coisa que sempre lhe pertenceu. Ricardo acompanhou o movimento com o olhar, mas não disse uma palavra. Ricardo se levantou, dobrou seus papéis com cuidado na pasta, fechou-a, bebeu a água do copo. Os gestos eram precisos. Um homem que, mesmo perdendo, não se permite parecer desorientado. Ele olhou para Marcos, depois para Olivia, depois para Ana, que durante todo esse tempo sentou em silêncio, sem pronunciar uma palavra. Todos vão se arrepender, disse ele baixinho, não como ameaça, mas como constatação de um fato. Depois saiu. A dona do café recolheu a xícara intocada e limpou a mesa. Pela janela, Ricardo atravessou a rua e sumiu atrás da esquina do hotel. Ana soltou um longo suspiro entrecortado, como alguém que, por fim, emerge da água. Marcos recolheu os papéis. Hoje eu formalizo a queixa e mando os materiais. Temos o suficiente para o início. Os documentos da bolsa, o celular, o testemunho da tentativa de pressão. A partir daí, entram os que têm que entrar. Ele foi embora, e Olivia ficou com a irmã. O café estava esvaziando. A dona havia apagado uma das lâmpadas. Atrás do balcão começou a correr água. Ana sentava, as mãos sobre os joelhos, olhando pela janela. "Por que você veio?" ela perguntou sem se virar. Olivia pensou antes de responder. Poderia dizer, "Porque você é minha irmã", ou "Porque entendi a verdade". Mas tudo isso soaria bonito demais e simples demais. Porque por 5 anos eu não abri a bolsa, e eu deveria ter aberto no primeiro dia. Ana se virou para ela. Nos olhos não havia perdão, nem gratidão, nem alegria, apenas cansaço, e algo parecido com um reconhecimento cauteloso. "Você está aqui, e isso já é alguma coisa." "Não vou conseguir esquecer", disse Ana baixinho. 5 anos, Olivia. Trabalhei de faxineira, de lavadora de pratos, distribuí panfletos na entrada de shopping. No inverno ficava com frio, depois não podia ir ao médico pegar atestado. Uma vez minha febre subiu a 40, e eu fiquei deitada sozinha nesse quarto por 2 dias, bebendo água da torneira e esperando passar. E durante todo esse tempo, eu pensava que você sabia o que ele havia feito, que você o escolheu em vez de mim. Olivia não foi contradizer, não foi explicar que não sabia, que havia acreditado no marido, que não era culpada. Porque, de certo modo, Ana estava certa. Olivia escolhera o conforto. Escolhera não fazer perguntas, não investigar, não checar. Não era a mesma coisa que uma traição consciente, mas o resultado era o mesmo. A irmã havia ficado sozinha. "Não estou pedindo que você perdoe", disse Olivia. "Estou pedindo que você me dê a chance de fazer ao menos alguma coisa." Ana não respondeu. Simplesmente virou o rosto de volta para a janela. Lá fora começava a escurecer. Os postes acendiam e as primeiras gotas de chuva escorriam pelo vidro em trilhas irregulares. Elas ficaram assim por mais um longo tempo, em silêncio no café que esvaziava, onde a dona já limpava o balcão e olhava para o relógio. Entre elas, havia tanto não dito que qualquer palavra parecia pequena demais. Mas Olivia não foi embora. E Ana não pediu que fosse. E isso não era reconciliação, não era perdão, não era abraço após uma longa separação. Era o começo de algo que ainda não tinha nome. Lento, pesado, mas verdadeiro. A partir daí, tudo se moveu não tão rápido quanto Olivia queria, mas se moveu. Marcos entrou com a queixa naquela mesma noite. Aos documentos da bolsa, ele juntou cópias das mensagens do celular de Ana, suas anotações de 3 anos atrás, o depoimento de Ana e uma explicação por escrito de Olivia. Como e quando havia encontrado o envelope, o que havia dentro,
por que havia ido até lá. A queixa era longa, seca, redigida numa linguagem cuidadosa, por trás da qual havia uma história simples. Uma pessoa viveu por 5 anos sem documentos, porque outra pessoa esses documentos tomou e escondeu. 2 semanas depois, um investigador ligou para Olivia. A conversa foi breve e objetiva. Pediram que ela fosse pessoalmente desse depoimento e trouxesse os originais das fotos que havia tirado na cozinha naquela manhã em que abriu a bolsa. Olivia foi. Ficou 3 horas no corredor. Depois entrou no escritório e contou tudo desde o início, começando pelos preparativos apressados de Ricardo e terminando com o café na cidadezinha. O investigador anotava sem interromper. Apenas de vez em quando confirmava datas e nomes. Quando Olivia terminou, ele assentiu e disse: "Obrigado, entraremos em contato." Olivia não esperou o retorno dele. Enquanto Ricardo ainda estava em viagem, ela foi ao apartamento, reuniu as roupas, os documentos e aquela colher de madeira que havia trazido da casa da mãe e se mudou para a casa de uma amiga. Quando Ricardo voltou, encontrou o corredor vazio, o fogão frio e o telefone da esposa em silêncio. Ele escreveu para ela naquela mesma noite: "Vamos conversar como adultos." Olivia não respondeu. 1 semana depois, chegou uma segunda mensagem: "Você está cometendo um erro." Também ficou sem resposta. Depois começaram a ligar conhecidos em comum, amigos, esposas de sócios, uma ex-colega com quem Olivia de vez em quando tomava um café. Todos diziam mais ou menos a mesma coisa. Talvez não valha a pena apressar, toda a família tem seus problemas. Ricardo está muito abalado. Olivia ouvia, agradecia e desligava. Antes essas ligações teriam surtido efeito. Antes ela teria hesitado, duvidado, começado a pesar as possibilidades de voltar e fingir que nada havia acontecido. Mas cada vez que uma voz ao telefone dizia "pense bem", Olivia se lembrava do quarto no térreo do prédio de tijolos, da hortelã no parapeito e da pilha de canecas na prateleira, e entendia que não havia nada para pensar. O pedido de divórcio ela deu entrada 1 mês depois. Ricardo foi ao fórum de terno bem passado com advogado, com pasta de documentos, falou com contenção, sem uma vez elevar a voz. Chamava Olivia pelo nome completo, como se fossem colegas numa reunião. Pedia que não tomassem decisões precipitadas. Lembrava os 15 anos de vida em comum. Mencionava bens adquiridos juntos. O advogado assentiu e fez anotações. Olivia sentava do outro lado sem advogado, com a mochila no colo, e pela primeira vez em 15 anos não sentia culpa nem medo. Apenas cansaço, vasto, pesado, como após uma longa viagem. O divórcio não foi concedido imediatamente. Houve audiências, adiamentos, ações reconvencionais sobre bens. Ricardo negociou cada metro do apartamento e cada real nas contas, com a mesma metodicidade com que conduzia seus negócios. Olivia não brigava pelas coisas miúdas. Havia uma coisa que importava para ela: terminar. O processo contra Ricardo, enquanto isso, ganhava força. Marcos tinha razão. Ana não era a única. Depois que a investigação iniciou as buscas, encontraram mais 4 pessoas. Uma senhora idosa do bairro que havia assinado um contrato sem entender que estava assumindo a dívida alheia. Um servidor aposentado que, por uma declaração fictícia, perdera seu imóvel. Uma mãe solo que havia sido convencida de que devia à empresa por serviços inexistentes. E um homem muito idoso que quase não saía de casa, em cujo nome haviam feito um empréstimo por procuração, que ele não lembrava de ter assinado. Todos eles, como Ana, eram pessoas sem conexões, sem conhecimento jurídico, sem capacidade de resistir. Exatamente esses Ricardo escolhia, ou quem trabalhava para ele. Cada um desses casos, separadamente, parecia pequeno, insignificante, fácil de explicar como confusão, equívoco, mal-entendido. Mas juntos, eles formavam um sistema. E no centro desse sistema, havia um homem que por 15 anos chegava em casa, tirava os sapatos, pendurava o casaco e se sentava para jantar com a esposa que não desconfiava de nada. Ricardo foi indiciado por vários artigos.
falsificação de documentos, estelionato, pressão sobre testemunha. Ele foi afastado do trabalho. Os sócios começaram a se distanciar em silêncio. Primeiro pararam de atender as ligações, depois retiraram seu nome do site da empresa, depois prestaram depoimento. A fachada que Ricardo construíra por anos ruiu em poucos meses. Não porque alguém o odiasse, mas porque as pessoas que haviam construído relacionamentos com ele por interesse deixaram de ter interesse em estar por perto. Olivia ficava sabendo dessas coisas aos pedaços, por Marcos, pelas breves mensagens do investigador, por conversas casuais. Ela não acompanhava o processo de perto. Tinha outra ocupação que exigia todas as suas forças: o retorno da irmã. Os documentos já estavam com Ana. Ela os havia tirado da mesa no café e não os havia devolvido a ninguém. Marcos ajudou a resolver todo o resto: cartão do SUS, CPF, carteira de trabalho. O processo era tedioso, burocrático, com filas, certidões e cópias de cópias. Ana percorria as repartições com o ar de quem não acredita que a deixaram existir. Olivia vinha toda semana. No início, Ana quase não a esperava. Abria a porta, a deixava entrar, punha a chaleira, mas falava pouco e ainda não permitia que a abraçassem. Olivia não insistia. Vinha, ajudava com os papéis, ia com Ana ao mercado, ficava ao lado enquanto ela preenchia mais um formulário. Uma vez trouxe um pacote com roupa de inverno. Uma jaqueta velha sua, um cachecol, botas quentes. Ana olhou para as botas, depois para a irmã, e pela primeira vez em todo esse tempo, disse obrigada. Não formalmente, mas do jeito que se diz quando realmente falta um calçado quente. As conversas entre elas eram discretas, cautelosas, como se ambas andassem sobre gelo fino. Ana não contava os 5 anos em detalhes. Fragmentos vinham à tona sozinhos em frases casuais. Quando eu trabalhava no depósito, lá no inverno não tinha aquecimento. E Olivia entendia que atrás disso havia um inverno inteiro. A dona do quarto cobrava o dobro porque sabia que eu estava sem documentos. E atrás disso havia anos. Olivia ouvia sem fazer perguntas e sem exclamar. Simplesmente guardava na memória. A ideia do ateliê surgiu por acaso. Olivia veio em uma das semanas e notou sobre a mesa de Ana uma pilha de cartões feitos à mão. Papel firme no qual Ana desenhava com caneta hidrográfica fina flores, pássaros, casinhas. Os desenhos eram simples, mas havia algo de vivo neles. A linha irregular, a casinha um pouco torta, o passarinho com a cabeça desproporcional. No verso de cada cartão, havia, em letra miúda, um desejo. Que hoje seja um dia quente. Você não está sozinho. A primavera vem aí. Você vende isso? Perguntou Olivia. Às vezes na feira aos fins de semana. Vai pouco, mas a alguns agrada. Olivia folheava os cartões, olhando cada um. Ana desenhava sempre, desde criança, na escola, depois na faculdade, que havia abandonado no 3º ano. Ricardo, uma vez, chamou os desenhos dela de garatujas de criança num jantar em família e Olivia ficou em silêncio. Agora, segurando nas mãos o cartão com a casinha torta e a frase "A primavera vem aí", ela pensava que o silêncio às vezes mata não menos que as palavras. 2 meses depois, Olivia achou um espaço, pequeno, no térreo de um prédio residencial, antigo consultório com entrada separada e janela grande. O aluguel não era alto, mas mesmo assim, Olivia pagou os 3 primeiros meses do próprio bolso, com o dinheiro das férias e das economias que conseguira sacar antes de Ricardo bloquear as contas conjuntas. Elas limparam o espaço em 1 semana, arrancaram o papel de parede velho, pintaram as paredes de branco, trouxeram do brechó 2 mesas, uma estante e um abajur. Olivia trouxe da capital uma impressora velha que estavam dando de graça num quadro de anúncios. Ana aprendeu a imprimir os cartões em papel grosso, acrescentando os detalhes à mão. O ateliê abriu no começo do inverno. Ana o chamou simplesmente de suas palavras. Na placa que ela mesma desenhou, estava seu nome, Ana Souza. As primeiras clientes
foram as vizinhas que encomendaram cartões de Natal. Depois chegou uma mulher da biblioteca local e pediu pequenos pôsteres para uma festa infantil. Depois a dona do café, aquela mesma em cujo estabelecimento havia ocorrido o encontro com Ricardo, encomendou um conjunto de guardanapos com desenhos autorais. Os negócios andavam devagar, mas andavam. Olívia, enquanto isso, voltou a pintar, não cartões, mas aquarelas que havia praticado há muito tempo antes do casamento. Ainda morava na casa da amiga, enquanto o divórcio se arrastava e o apartamento era dividido. Uma noite foi à despensa buscar o ferro de passar e esbarrou numa caixa velha de tintas de aquarela. Comprou papel barato e começou a pintar à noite, depois do trabalho. No começo saía mal, as mãos haviam esquecido, o olho perdera a precisão, mas aos poucos voltava. A linha ficava mais firme, a cor mais limpa, e Olívia descobriu que pela primeira vez em muito tempo estava fazendo algo que pertencia só a ela. Não ao marido, não à família, não à rotina alheia. A ela. Na primavera, Ana propôs que ela desse aulas no ateliê 2 vezes por semana à noite para quem quisesse. Olívia concordou, não de imediato, duvidando que alguém fosse aparecer. Mas vieram 3 aposentadas, uma universitária do colégio local e um homem que havia se aposentado recentemente e não sabia o que fazer com seu tempo. Eles pintavam aquarela em papel barato, tomavam chá nas canecas de Ana e conversavam sobre coisas que não tinham nada a ver com arte, sobre netos, sobre o tempo, sobre como as frutas haviam ficado caras. Olívia ficava junto à mesa, mostrava como misturar as cores e sentia que estava enfim no lugar certo. Elas nunca pronunciaram as palavras da reconciliação. Não houve momento solene, abraços ao som de música, lágrimas de perdão. Houve outras coisas. Um dia Ana ligou por conta própria, pela primeira vez em todo esse tempo, e disse: Olívia, eu fiz um bolo aqui, mas ficou enorme, não dá para comer sozinha. Vem? E naquele Olívia havia mais do que em qualquer conversa sobre o passado. Houve uma noite em que montavam juntas uma prateleira para o ateliê com as instruções mal impressas, e Ana riu pela primeira vez, não de forma forçada, não educadamente, mas de verdade, porque sobraram 4 parafusos e a prateleira ficou um pouco torta, mas se segurou. Houve noites em que Olívia ficava na casa de Ana numa cama dobrável, e elas ficavam deitadas no escuro em silêncio. Mas era um silêncio diferente daquele do café. Era o silêncio de pessoas que não precisam preencher a quietude com palavras para saber que a outra está por perto. Às vezes, Olívia pensava na bolsa azul marinho com as alças curtas e o arranhão na lateral que naquela manhã estava no corredor. Em como a carregava até a porta, já pronta para mandar pelo entregador, e parou. O que teria acontecido se não tivesse parado? Se tivesse fechado o zíper, chamado o entregador e voltado para a cozinha terminar o chá? Ana teria assinado os papéis. Ricardo teria encerrado o caso, e tudo teria ficado como estava. Apartamento quieto, esposa obediente, mentira cômoda. Mas ela parou e puxou o zíper. A bolsa que Ricardo confundiu antes de viajar destruiu a vida que ele havia construído. Mas aquela vida também não era de verdade. Nela não havia lugar para a verdade, nem para a irmã, nem para a própria Olívia. E o que veio depois? O ateliê pequeno com a placa Suas Palavras, o cheiro de tinta de aquarela, os cartões tortos com passarinhos e a frase "A primavera vem aí" em papel firme. Era silencioso, não grandioso, mas verdadeiro. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.